casamento une duas pessoas que têm histórias diferentes, que têm temperamentos diferentes, que têm linguagens de amor diferentes, que lidam com muita coisa de maneira diferente. Porém, não era isso que eu sabia sobre casamento. Mara, é um prazer poder te receber nessa entrevista. É o início de uma nova caminhada na minha vida. E eu queria saber, nesse mês de junho, mês dos namorados, dia dos namorados, eu queria saber um pouquinho da tua história, porque você já é eterna namorada há muito tempo, né? Então, assim, como que iniciou esse ministério de casais na sua vida? Bem, eu sou uma eterna namorada há 22 anos. E o ministério começou de uma maneira assim que não foi planejado, nunca imaginei. Fiz uma viagem a São Paulo, para o interior de São Paulo, para uma coisa familiar. E quando eu cheguei naquele lugar, uma irmã se apresentou a mim, tal, me levou para passear e disse: eu quero te levar num lugar. E ela me levou diretamente no escritório do MMI. E quando ela me levou ali naquele escritório, quando eu sentei na sala de reunião, foi muito claro o que Deus falou para mim, que era o lugar que eu deveria estar. Eu achei estranho, não tinha ministério na igreja, eu sempre contribuí na rede de crianças, sempre dei aula, mas até então eu era só uma professora. E aí depois disso, eu vim para Sinop com todo o material daquele ministério, com tudo aquilo. E aí eu cheguei toda empolgada no escritório, marquei uma hora com o pastor, fui falar: pastor, lá tem isso, existe esse ministério que trabalha assim, trabalha assim, trabalha assim. E ele falou: muito bem, ótimo, então ele é seu. E aí eu falei: não, pastor, não tem nenhum curso de teologia. E você se sentiu preparada? Não, de jeito nenhum. Mais nunca. Então, assim, e conta um pouquinho, como que foi teu início do teu casamento, do teu testemunho, como casal? Primeira coisa que, assim, pegava a respeito disso é que a gente tem uma impressão de que o casamento da gente tem que ser perfeito para que a gente possa falar para outros. Apesar de nessa época eu já viver muito melhor do que eu vivia, é claro que se eu comparar o meu casamento hoje com aquela época, eu penso que eu vivia muito mal, mas em vista do que eu vivia então muito melhor. Eu casei muito nova, eu me casei com o Douglas, eu ia completar 19 anos, e muito imatura, eu me casei muito apaixonada, mas aquela coisa de moça, de moça mesmo, e eu engravidei e nós nos casamos. Eu era apaixonada pelo Douglas. Eu acredito que o Douglas, ele gostava de mim, mas eu acredito que não era assim aquele amor como o que eu tinha, aquela paixão que depois se transformou em amor. Mas nós decidimos nos casar, eu quis casar, eu tinha vergonha de só morar junto, isso é uma coisa cultural que minha avó colocou na minha cabeça, e eu falei que eu queria casar e nós nos casamos. Porém, foi muito ruim esse casamento, no sentido de... Um casamento une duas pessoas que têm histórias diferentes, que têm temperamentos diferentes, que têm linguagens de amor diferentes, que lidam com muita coisa de maneira diferente. Porém, não era isso que eu sabia sobre casamento. Eu via os bons casamentos e eu achava que ter um bom casamento era assim, os dois iam convivendo e ia dando certo. E eu vi que não, infelizmente o meu casamento não era assim. Eu falava A, o Douglas entendia B. Ele me pedia C, eu fazia D. E a gente foi se magoando. E eu lembro que nessa época eu fazia faculdade. E um dia eu decidi que não dava mais. O Douglas sempre foi educado na igreja e eu não. A minha mãe pouco frequentava qualquer denominação, assim, ela não era muito. E eu também, não era assim frequente. Não estudava, não lia nada sobre o assunto. Você frequentava alguma igreja evangélica? Nada. Não, nem católica, nem evangélica, nenhuma. Se alguém me pergunta, tem que base? Nada. Eu tinha o amor dos meus pais, o amor dos meus avós. Eu sempre fui muito segura por isso. Mas saber que eu entendia de Deus, não. Tinha uma pessoa que me dava estudo bíblico quando eu era criança, porque ela se propunha a ir na minha casa. Mas porque ela ia lá, então eu não sabia dizer não e fui indo, mas é claro que Deus já tinha um plano. Todas as histórias bíblicas que eu tenho na minha cabeça são daquela moça que me deu quando eu tinha lá por volta de 7, 8 anos.
E o Douglas já era, O Douglas já veio de um lar cristão. A minha sogra já era uma pessoa cristã, já investia na vida dos filhos, ele frequentava a igreja. E aí a gente se casa. Deu esse choque. Apesar de nós termos sempre os mesmos valores de família, aquela idoneidade, tudo isso a gente tinha. Porém, conhecimento assim de casamento, que alguém sentou com a gente e, sabe, explicou assim o que é o casamento, né? O casamento é você ceder, Não, ninguém falou nada. Os amigos casados, claro, às vezes falavam uma coisa ou outra, mas não era aquela coisa de fato assim, tô te ensinando, Não. Maria, eu vejo assim que até hoje, né, tem essa dificuldade, os recém-casados, né, assim, na vida a dois, né, com personalidades, com culturas, né? Então fica essa dica aí, né? Um casamento envolve muitas coisas, então por isso que eu falo que foi um processo. E daí no ano de 99, final de 99, início de 2000, eu decidi que eu não queria mais estar casada. Assim, todas as noites eu ia dormir muito triste e eu falava, casamento não é isso. Eu vi o casamento dos meus pais, eu via outros casamentos, né? Meus pais ficaram casados 46 anos, né? Agora estão separados porque meu pai faleceu, então não houve uma separação, foi um luto mesmo. Uhum. E eu tinha aquilo como exemplo. E aí eu falei, não, acho que não era para eu ter casado com o Douglas, não. E um dia eu comentei com uma amiga que eu tinha marcado o horário com um advogado, que eu ia ver como é que eu poderia fazer para eu me separar, porque eu já tinha filha, como que isso ia ser. E ela me pegou na faculdade e disse assim, tudo bem, mas você vai me fazer uma promessa. Antes de você ir lá no seu advogado a que horas? Eu falei, tal hora, tal dia. Ela falou, você me promete que antes de você ir ao seu advogado, você passa na minha casa? Eu falei, passo. Ela falou, daí a gente vai ter uma conversa. Beleza. E aí chegou o dia, eu fui na casa dela primeiro e ela começou a me perguntar o que tanto meu marido me magoava, o que tanto o Douglas, o que eu tanto me ressentia a respeito do Douglas. E eu fui falando, achando assim que eu era uma super mulher, uma super esposa. Você tava na razão, né? Claro, quando a gente acha que o cônjuge da gente tá errado, né? A gente acha assim que a gente é perfeito. E eu fui falando, eu acho ele muito durão, eu acho que ele não é romântico, eu acho que ele não é carinhoso. E fui falando, né, todas as adversidades, ok. Ela me ouviu e quando eu terminei, ela disse assim, você acredita na Bíblia? Aí eu falei, olha, eu acredito. Você acredita em Deus? Eu falei, olha, eu também acredito em Deus. Eu falei, mas você acredita de verdade? Eu falei, eu acredito de verdade. Aí ela pegou a Bíblia e ela foi naquela passagem que diz que Deus é aquele que troca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Baseado nisso, ela falou assim, você quer crer junto comigo que Deus pode mudar o coração do seu marido? Ela foi muito sábia, porque, né, se ela falasse que era o meu coração que era ruim, eu já não ia aceitar. E aí eu falei, sério? Eu nunca vi isso na Bíblia? Como se eu tivesse algum conhecimento, né? Ela falou, sim, você quer acreditar isso que está escrito aqui? Aí eu falei, quero. Ela falou, então você vai me prometer que você não vai no advogado e nós vamos estudar algumas coisas, você vai vir aqui na minha casa algumas vezes e nós vamos conversar. Combinado? Combinado. Ela fez uma oração comigo e eu fui embora. Então ali eu desisti de me separar. Olha, foi algo impactante, né? Deus tem um propósito em tudo, né, Mara? Então, assim, ali foi um pouquinho, né? Eu creio, assim, que foi um pouquinho do teu testemunho onde gerou um fruto, né? Para a igreja, para a obra do Senhor, para o reino do Senhor, né? Onde é a rede de casais, né? Onde vocês iniciaram ali. Mara, vamos ver aqui uma outra pergunta, né? A gente tem eu tenho tanta curiosidade, creio que você também tenha, para saber um pouquinho sobre a história da Mara. E quando você percebeu que foi possível assim, ocorrer essa transformação, essa restauração, foi nesse momento dessa palavra dela? Quando ela me propôs isso, sabe quando você fica 50-50? Eu creio, mas como eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, eu nem sabia que Deus agia nas nossas vidas, eu nem sabia que eu era importante para Deus, eu nem sabia que Deus me amava, sabe, que Ele se importava comigo, essas coisas que a gente ouve assim, frases, e a gente acha que isso está muito distante.
Eu acreditei 50% no que ela me disse, mas como a Bíblia diz que basta que você tenha fé como um grão de mostarda, Deus faz. O meu era muito maior que um grão de mostarda. Deus fez. E quando eu comecei a perceber que eu queria me separar, não porque eu não gostava do Douglas, mas porque algumas coisas a gente se magoava, eu comecei a ver que depois daquela oração, Deus assim me mostrava algumas mudanças. É isso que eu queria, no ponto que eu queria chegar. Quais eram as atitudes, os pontos Sim. que você começou assim, não, eu preciso mudar nisso. Sim. Primeiro que eu não achei que eu precisava mudar nada. Eu achei que eu era uma super mulher, que eu era jóia, que eu era eu acho que a gente se identifica. que eu era perfeita, que eu era super companheira, que eu era super mãe, que eu era super compreensiva, que eu era... Por quê? Porque a gente vem com uma bagagem de casa e a gente acha que desempenhando aquilo bem é ser aquela super esposa. Então minha mãe me ensinou, trabalhe, seja honesta com seu marido, a respeito desse negócio de traição, de colaborar sempre financeiramente em casa. A minha mãe me ensinou muito isso. Então eu achava que se eu fizesse isso, ok, eu já estava... Era só isso, né? Estava perfeito. Mas esqueceram de me ensinar que também tinha a hora de eu me calar. Existia a hora de eu entender que quem era o chefe da casa era meu marido. E o mundo perverteu e mudou essa situação. E eu falava, eu não vou ficar embaixo de ser submissa, porque o que eu achava que era ser submissa? Que era ser capacho. Ai, quando eu entendo hoje que se eu tivesse sido submissa desde o início, tantos problemas tinham saído daqui, ó, do meu ombro, porque eu assumi, eu quis pra mim e me ferrei na maioria das vezes, porque não funciona, eu quis trocar de lugar com o papel do homem. Então, eu via que eu feria o Douglas nesse sentido. Fazendo o papel dele, até mesmo passando por cima, Isso. né? E Mara, como que é interessante, até hoje, né, muitas vezes tem muitas mulheres, né? E assim, ó, o que eu entendo hoje, Miriam? Eu não deixei de ser eu tenho a minha personalidade, o meu temperamento, só que hoje eu sei comentar e expor, olha, eu penso assim, assim e assim. Mas eu acredito tanto, e eu confio tanto hoje, é tão maduro o nosso casamento, é tão tudo preto no branco, que hoje eu confio se eu falar tudo isso, mas eu falar, mas se você achar que não é assim, eu vou entender e vou respeitar. Isso lá atrás era muito difícil. Significa assim que não existia diálogo. Não, e não existia um entendimento das coisas. Do diálogo, né? Porque parecia que, né, tudo distorcia, tudo, né? Tudo. E outra, você acha que eu ia confiar que eu ia falar pro Douglas assim, por exemplo, uma coisa boba, eu queria tanto trocar esse sofá e ele dizer, não, agora não. Eu já me fechava. Porque ele Por quê? Por quê? Porque ele não quer me ouvir, porque ele não quer me agradar, porque ele não me ama, porque ele não se importa. Ao invés de eu pensar, ele não quer comprar esse mês, porque ele não quer comprar parcelado, ele prefere juntar o valor para comprar à vista e comprava ainda o melhor. Então, quando eu esperava as coisas acontecerem, eu fui vendo que a boa esposa que eu achava que eu era, eu não era. Eu descobri muitas coisas ao meu respeito. Mas interessante, né? Algo que eu coloquei aqui, a gente sempre vê o testemunho na versão da esposa, né? Mara, se a gente pegasse o Douglas pra ver a versão dele, hein? O que será que ia Eu ia sair? falar, essa bichinha era terrível. É porque ele não tem a personalidade de falar assim, né? Mas nas câmeras, mas ele fala, ela era terrível. Pensa uma neguinha terrível. E eu era mesmo. Então eu digo assim, o meu casamento foi depois do ano 2000, aí 2001, 2002. Então isso tudo foi amadurecendo. E ainda não era um bom casamento. Ele só era menos pior. Eu já não tinha vontade de me separar. Mas não era um bom casamento. Isso Olha, não você foi vê, da noite para o dia. Exato, vai um tempo, né? Ixi, e assim, daí eu comprei muitos livros. Eu sempre gostei de ler. Até arrumei a minha estante nessa quarentena. Eu tenho mais de 100 livros. E a maioria deles são voltados para casamento. Desses 100 livros, assim, mais rodados, são para casamento. Eu tenho uma outra coleção, aí vai só para mulher, para criação de filhos, outros estudos, enfim. Ótimo. Mas de casamento eu tenho mais de 100 livros. Aí Porque entrevista também é cultura, né? Eu comecei a ler, porque eu queria saber, não existiam as redes sociais,
Então eu queria, assim, se a pessoa me falava, tem tal livro de casamento, eu ia lá e comprava. Você já leu tal livro de casamento? Eu ia lá e comprava. Então no meio do meu acervo tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Mas eu fui me fazendo, me construindo através disso. E aí por isso que eu digo, não foi no ano de 2000, de 2001... Que foi o início... De 2002, que foi meu casamento bom. Não, ele foi melhorando, ele foi ficando menos pior. Eu considero, assim, que o nosso casamento, assim, pudesse, assim, dizer... Nós, daqui pra frente, podemos dizer, assim, que a gente vive muito melhor, que agora nós somos felizes, não temos mais vergonha de dizer os nossos erros, os nossos anseios. Foi depois do ano de 2009. Olha, isso que eu ia perguntar, como que é hoje o teu casamento, né? Então, depois de 2009 começou... Sim, aí mudou. Mas, entende que foi processos? Primeiro eu entendi que nós tínhamos temperamentos diferentes. Depois eu entendi que a linguagem de amor de cada um era diferente. Então, não adiantava eu fazer um monte de coisa pra ele. Ele até se agradava, mas não alcançava o coração dele. Porque eu queria falar com ele a minha linguagem de amor e vice-versa. Então, aí... Passamos por isso. Depois a gente foi entendendo a parte da sexualidade, o que é importante para um e o que era importante para o outro. E tudo isso, Mara, você lendo livros? Lendo livros. E eu sempre assim, tinha um congresso de casais, eu queria ir. Podia ter de vários assuntos, mas se fosse de casais, eu tava lá. Se fosse só para mulheres, eu tava lá. Se fosse para o casal... Absorver todo o conhecimento na área. Eu falava, vamos, por favor, vamos, sabe? Porque sempre alguma coisa a gente aprendia. Mara, só voltando, o ministério teu de casais iniciou na igreja que ano? Foi nesse ano de 2009, em que realmente aconteceu uma situação que o líder havia saído e aí o pastor falou, não há outro casal que eu enxergue no meu coração que seja. Ele, né, os líderes maiores teus, né, os pastores foram vendo, né, a tua construção. E aí eu chorava e o Douglas falava, eu não sei falar, pastor, eu não tenho estudo. E eu falava, pastor, eu só sei falar, mas eu não tenho, assim, se a pessoa for fundamentação bíblica, de teologia, de tantas coisas, eu não sei, pastor, eu só sei falar assim, o que eu via no livro, porque no início nem a Bíblia eu entendia, eu comecei o caminho inverso. As pessoas primeiro vão para a Bíblia, esboça tudo a Bíblia, entende tudo. Não, eu fiz o inverso. Eu entendia os livros e aí os versículos que os livros traziam é que eu fazia a ligação com a Bíblia. E eu, de fato, só passei a entender a Bíblia num contexto geral foi quando a Larissa e o Guilherme vieram a Sinop e me explicaram a muitos um jeito que eu consegui entender sobre a Bíblia, sobre quem eu era em relação à leitura da Bíblia, sobre quem eu deveria ser e entender quando eu lia a Bíblia. Até então ali eu era alimentada, claro, os livros que eu lia tinha porção bíblica, mas eu me alimentava mais dos livros do que da Bíblia. E aí depois deu essa invertida. Então no ano de 2009 nós nos tornamos esses líderes e aí eu sabia que tinha uma responsabilidade maior. Como é que eu ia falar para os outros se eu ainda tinha um problema? Nós ainda tínhamos um assunto entre nós que ainda martelava ali. A gente já tinha falado sobre acordo, como entrar em acordo, sobre submissão, sobre ser uma só carne, sobre como educar os filhos. Eu já tinha entendido tudo, mas não entrava na minha cabeça como é que dois se tornavam um financeiramente falando. Porque o Douglas foi ensinado de um jeito que isso era verdade. E eu fui ensinada de que o homem é um e a mulher é outro, e cada um assume sua responsabilidade. E aí isso dava muita confusão. E muitas mágoas, e muitos tropeços, e muitos... Isso já tinha quantos anos de casado quando vocês... Então, nós nos casamos em 98. Foi 2009. 11 anos batendo cabeça sobre o mesmo assunto. E para dizer assim, a plenitude de um entendimento total e viver isso na prática, se deu há 4 anos atrás. 2016, nós estamos em 2020. 2016 que
nós fechamos um ciclo assim de verdadeiramente, olha, isso não existe mais. não no existe casamento. mais, isso agora é tipo assim, não importa, é porque eu pensava assim, por eu ser muito sanguínea, colérica, eu metia muitos pés pelas mãos. Então eu já, apesar de ter entendido a minha posição em Deus, como esposa e tudo, eu ainda errava e contava, mas assim com aquele peso. Tipo assim, Mara, foi uns 7 anos, né? De 2009 até 2016, 7 anos de um processo de Isso. Deus na sua vida e na vida dele, né? No Isso, casal, no né? casal, No porque casal. não existe passar por esse processo só. Todos os outros assuntos estavam resolvidos, mas quando Mas se ele- falava, então eu falo sempre que todo casal tem uma área. Só que Sim, isso precisa sim. ser enfrentado. E eu falo que eu ainda posterguei muito. Eu penso que talvez eu deveria ter investido de cara nesse assunto, talvez, ter me aprofundado. Eu teria evitado assim tantas discussões, tantos problemas, tantas percas financeiras que Deus permitiu que eu passasse para eu reconhecer que eu precisava Exato. entender isso. Entender, não era só entender, e colocar isso em prática e me submeter. Olha, né? Só que todo o processo que Deus ensina, eu falo que, infelizmente, eu aplaudo aqueles que conseguem aprender sem a dor. Mas eu falo que eu, às vezes, fui muito cabeça dura e eu aprendi no sofrimento. Eu não me arrependo de nada. Eu só penso que eu poderia, talvez, abreviar. Mas o de tempo. repente, se você abreviasse ou de repente se fosse de uma outra forma, de repente não estaria hoje ajudando outros casais. Porque hoje você tem base, Sim. né, de experiência, de vida, daquilo que você fez de certo, aquilo que você fez de errado, né? Eu falo que o certo e o errado sempre caminha junto, né? E vai servindo para ajudar, né, Mara? Sim. Eu falo assim que tá servindo aqui também. E eu creio que também deve estar servindo aí para você.